Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês o software Fundiação Cargas. Qual é a proposta do software? Qual é o problema que a gente atacou? A gente atacou, de forma simplificada, resumindo para vocês, nós buscamos combinação de produtos para a fusão de um forno, para uma fornada, como a gente diz, né? O que isso significa? Suponha que você tem várias ligas para serem produzidas e vários itens que devem ser produzidos com cada uma dessas ligas. O que a gente quer encontrar é a melhor combinação de itens para aproveitar de forma mais eficiente a fornada, ou seja, tentar usar toda a capacidade do forno. O software foi desenvolvido em especial para fundições de pequeno porte, porque elas têm uma demanda muito grande de ligas distintas e de itens distintos. Então, fazer essa combinação na mão, uma pessoa muito experiente é capaz de fazer, mas é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Então, o papel do Fundiação Cargas é tentar simplificar essa tarefa. Qual é o objetivo do aplicativo? É auxiliar na programação da produção. Lembre-se que a decisão final ainda continua na mão do programador da produção. Qual é a característica? Quais são as características desse software? Ele tem uma interface amigável, ele permite ajustes na solução que ele sugere e ele é independente da solução de TI que a empresa usa. Ele é facilmente incorporado. Como ele é incorporado numa fundição, ou como é que ele conversa com a solução de TI da fundição? Ele conversa a gente transmitindo um arquivo texto, ou CVC, ou XML para o nosso software, e depois no final o nosso software devolve um arquivo CVC ou XML para que o software da fundição possa trabalhar com as fornadas sugeridas. Dentro do Fundiação Cargas, como é que ele trabalha? Ele envia um arquivo texto para um módulo que a gente chama de calculadora, também é conhecido em computação como motor, que calcula as cargas, devolve para esse software que mostra de forma amigável para o usuário quais foram as cargas sugeridas. Então, e aí o programador da produção decide se aceita ou não a sugestão do software. Bom, agora vamos rodar o software para vocês poderem ver como que ele funciona. Então, o Fundiação Cargas, ele pode ser customizado para fundição, tendo ali o nome da fundição e aqui fica o nome do software. E essa tela inicial do software, essa tela diz o seguinte: qual é a liga que você tem que fundir? Ela é uma carteira de pedidos. Então você tem liga, a ordem de produção, o produto, o cliente, o pedido, a data que ela deveria ser entregue e a quantidade que você tem que fazer, o peso bruto, o peso de cada unidade e uma observação, se for o caso, porque tem algumas peças que você precisa ter corpo de prova ou que você tem alguma observação especial, então isso também o software carrega. Bom, vamos começar explicando para vocês a configuração. Como é que eu configuro para usar esse software? O que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de planejar uma única carga ou várias cargas em simultâneo. Toda vez que a gente muda alguma coisa na configuração, vai aparecer uma mensagem em vermelho, o que você mudou, e vai aparecer no software lá em cima dizendo que foi alterado. Porque essa alteração só passa a valer se você salvar. Se você não salvar, continua a configuração anterior. Quando eu escolho uma carga, o primeiro campo que a gente tem que olhar, que tem que preencher, é o número de dias que você está pensando em planejar. Porque dentro da sua carteira de pedidos, pode ter pedido para daqui 6 meses, daqui 3 meses. Então, o que você quer planejar para fusão? Então, aqui a gente sugeriu planejar até 7 dias. Então, o que eu tenho que entregar até daqui 7 dias é o que eu planejo. O que é aquele multiplicador desejável que aparece em vermelho? É o seguinte: quando você diz que uma peça é desejável, ela não obrigatoriamente vai estar nessa fornada. Mas você está dizendo para o software que você gostaria que ela estivesse mais do que outras. Então você define o grau de importância. Ali, se você coloca 1, ela é igualmente importante que outra. Se você colocar 1,5, quer dizer que ela é 50% mais importante que outras peças. Qual é o objetivo de fundir uma carga? Ele vai tentar pegar de todo esse seu conjunto, de toda essa sua carteira, as peças que melhor combinam para tentar encher o máximo possível o seu forno, tá? E ali embaixo a gente ainda tem a capacidade do forno, que você precisa dizer pra gente qual é essa capacidade. Então, feito isso, ajustada a configuração, a gente salva. Embaixo ele pede pra gente confirmar, a gente confirma.
e aí aparecem as ligas que estão disponíveis. Agora nós vamos planejar uma carga. Então eu venho lá para programação de uma carga. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é dizer qual é a liga que eu estou planejando. Então eu vou escolher aqui uma liga que tem bastante coisa, que tem 1.800 quilos. Então aqui aparecem os itens disponíveis para serem combinados. E se eu apertar aqui do lado, a gente tem indiferente, que é indiferente se você coloca nessa fornada ou não. A gente pode dizer que ele é obrigatório, às vezes é uma peça de um cliente que você tem que entregar, ou se ele é desejável. Então eu vou colocar aqui obrigatório e vou dizer que tem uma unidade obrigatória. E peço para ele calcular. Ele calcula, ele vem essa mensagem para a gente. O que quer dizer essa mensagem? Que o forno tem capacidade de 380 kg, mas a gente permite uma margem de erro, porque às vezes a gente sabe que dá para alocar um pouco mais. Então ele sugere aqui que foi ultrapassada a capacidade. Se vocês olharem aqui no cantinho embaixo da imagem, vai aparecer que ele está usando 383 kg e 100 gramas. Então, se você aceitar que ele passe esse pouquinho, você aceita o cálculo. Se você disser que é para respeitar a capacidade, ele tira algum item respeitando a capacidade. Então, aqui eu aceitei. O que eu ainda posso fazer? Eu posso retirar a peça, colocar a peça, eu posso simplesmente confirmar essa fornada. Tá? Falar, ó, para mim tá ok, gera o arquivo que diz que isso é uma ordem de produção. Bom, vamos agora para várias fornadas, várias cargas. Então, se vocês fizerem isso que eu fiz, o que acontece é que eu volto, eu tenho um problema que, se eu não decidir que eu vou aceitar a carga ou que eu vou refazer, ele não libera para fazer outra coisa. Então, eu vou refazer e vou vir aqui em configuração. Vou mudar para várias cargas. Aí some aquela questão do desejável. Por quê? Porque o desejável, ele não existe mais, porque você vai planejar tudo que está na sua carteira. Tudo que vencer em até 7 dias, ele vai fazer um plano de produção. Ele vai gerar quantas fornadas forem necessárias. Aqui a gente tem a opção de você usar 2 fornos, que é um forno grande e um forno pequeno, ou podem ser 2 grandes, ou como a pessoa quiser configurar, tá? E agora o que eu vou fazer é salvar essa modificação. Venho aqui e vou salvar a modificação. Vou fazer uma outra coisa aqui também. Eu vou criar o que a gente chama de um grupo. O que é um grupo? Um grupo é quando eu seleciono várias ligas que, na verdade, é uma liga só. Então, se eu tenho várias ligas, que a única coisa que muda nela é o processo final de produção e não exatamente a fusão, eu posso considerá-las como uma única liga. Então, eu posso selecionar as ligas que estão nessa característica e chamá-la de grupo. Então, eu pego e crio um grupo. Associo essas ligas a um grupo. Dou um nome para esse grupo. Então, grupo 4, vou criar aqui. Salvo essa opção. Tá tudo salvo. Agora eu vou planejar as minhas cargas. Como é que eu planejo as cargas? Eu digo quais são as ligas que eu quero produzir, que eu quero planejar. Se você quiser todas, você põe todas. Quais são os grupos, a gente pode pôr todos também, é o que eu vou fazer. E aí aperto o botão calcular. Então eu venho aqui, vou selecionar todas as ligas, todos os grupos e calcular. Ele vai demorar alguns segundos e gera para mim um monte de fornadas que eu vou ter que fazer. Então, se vocês observarem, no nosso exemplo, o que nós temos foram 19 fornadas. Cada uma delas tem o quanto eu vou fundir daquela liga específica. Então, nós temos aqui, olha, a liga do grupo 4, eu tenho 2 fornadas. A primeira fornada com 376 quilos, a segunda com 379. E depois vem as outras. Vamos olhar só uma fornada, só para a gente ter ideia do que é possível fazer a partir da sugestão que o software deu. Lembre-se, o software sugere, quem decide é o programador da produção. Suponha que eu escolho para a gente olhar, para a gente dar um zoom, a liga do grupo 4, né? Então são as ligas que estão acopladas no grupo 4. Se a gente olhar aqui, eu tenho a peça 12 sendo produzidas, a peça 10 sendo produzidas 7 unidades. Eu falo assim, olha, isso é difícil na hora de vazar a peça, de vazar os moldes. Eu posso vir aqui e pedir para trocar. Então eu venho até aqui e falo, olha, eu não quero 7, eu quero 6. O programador de produção pode olhar uma a uma
e simplesmente confirmar ou não, dizendo ok ou não ok, tá? E depois que ele decidiu tudo isso, ele vem aqui embaixo e valida, e aí o que ele disse que estava ok é gerado o arquivo texto para que a solução de TI da fundição leia, e o que ele disse que está não ok continua na carteira para ser produzido em outro momento, tá? Bom, vantagens desse software. As vantagens que a gente... E eu acho que é uma coisa muito importante. A primeira coisa que nós fizemos foi validá-lo em relação à eficiência e eficácia. A gente queria saber se ele estava funcionando bem. Então nós fizemos testes exaustivos com carteiras de diferentes tamanhos, buscando os resultados, se eram comparáveis ao resultado com a da modelagem matemática que a gente tinha, que a gente desenvolveu. E nós conseguimos checar que ele é eficiente, não era, né? Ele é eficiente. O que mais nós fizemos? Depois nós comparamos esses resultados, esse software foi feito em parceria dentro de um convênio com uma fundição de pequeno porte, nós comparamos com os resultados da prática. O que a gente observou? Que por um mês de planejamento, 95% das cargas sugeridas pelo software foram aceitas pelo programador da produção. O que mais? A gente tem também um grande ganho para o programador da produção, que antes, nesse caso, nessa parceira, ele levava em média 1h30, às vezes até 2 horas planejando, dependia do tamanho da carteira, e hoje ele consegue fazer isso em 10 minutos. Ele planeja todas as carteiras, olha, valida e tudo mais. Então a gente acredita que o software é uma boa opção para a fundição, para ganhar tempo e ter um planejamento eficiente das fornadas. É isso que o Fundição Cargas faz.